E aí, pessoal? Olá, beleza, galera? Estou aqui novamente, na nossa segunda aula de ciências online, aqui do Colégio Invictus. Sétimo ano, né, galera? Vamos lá, todo mundo aí prestando atenção. Agora é o seguinte, nossa segunda aula, ela também continua em caráter de revisão, tá? Nós temos uma revisãozinha aí, agora já estamos no módulo 4, tá bom? O módulo 4, na aula passada, eu falei o módulo 1, 2 e 3 rapidamente para vocês, as principais características, e fiz o pH, né? Agora, nessa aula de hoje, eu estou passando para vocês o início ali, quase a metade do módulo 4 para vocês. É um conteúdo que eu já passei em caderno, na lousa, já expliquei, já até fizemos exercícios, tá? Mas por que eu estou nessa onda assim de primeira e segunda aula de revisão, talvez até a terceira aula um pouquinho ainda de revisão? Por quê? Porque é um conteúdo, nós ficamos um tempo parado, faz um tempo que eu já passei esse conteúdo para vocês, né? Então, para a gente dar continuidade na matéria, eu preferi fazer isso, fazer uma revisãozinha, refrescar a memória de vocês, e daqui uma ou duas aulas nós já temos aí no início do módulo 5 e vamos trabalhar com coisas inéditas, coisas novas, tá bom? Falando agora aqui do módulo 4, nós temos aqui, olha, início lá na página 529, nós temos os protozoários, algas e fungos, tá? Como eu iniciei para vocês, eu devo falar sempre para vocês, quando eu falo de protozoários, doença de Chagas. Por que isso é importante? É uma doença que assola, que agride, que atua no nosso país muito fortemente, tá? E é uma doença silenciosa. Muitas pessoas têm essa doença, o que causa essa doença? Problemas cardíacos e em algumas pessoas problemas no intestino, no aparelho digestório da pessoa, tá bom? Mas a principal causa é o quê? Uma hipertrofia, né? Ele aumenta o coração, impedindo o fluxo sanguíneo no corpo da pessoa. Até mesmo ele chega a tal ponto de ser necessário fazer um transplante de coração, quem sofre dessa doença de Chagas. E o porquê que isso é importante a gente falar de doença de Chagas? Que é uma doença silenciosa. O problema é que a pessoa descobre quando já tem os primeiros sintomas e isso já é tardio, né? Já não tem aquela questão mais assim de, olha, eu vou tomar um medicamento porque tem um medicamento que controla, mas ele não acaba com a doença, tá? Quem tem doença de Chagas vai viver com essa doença e quanto mais precoce descobrir, melhor, né? Por que é melhor? Porque você vai impedir que todos os sintomas e os problemas causados por essa doença apareçam futuramente. Agora, quem não descobre, não faz um exame, não sabe, quando descobre tardiamente, o coração já está com problemas severos, né? Então já tem esse problema aí. Essa doença é causada pelo Trypanosoma cruzi, tá ok? É transmitida pelo bicho barbeiro, é um inseto. Ele tem dentro do seu corpo, infectado com o Trypanosoma cruzi, com este protozoário, e o que acontece? Ele vai defecar nas suas fezes, sai esse protozoário junto. A grande infestação em locais de mata, em locais que as casas ainda não é de tijolo, é a casa de madeira principalmente. Eles ficam nas frestas da madeira, né, se escondendo, e à noite eles saem. Na hora que ele sai, às vezes ele pode passar no rosto, no corpo de alguém, a pessoa pode coçar, coçou, pode transmitir, entrar por uma erupção da pele, uma picada de mosquito, qualquer coisa de abertura, o olho, coçou o olho, a boca, e pode entrar esse protozoário. E depois de vários anos, essa pessoa descobre que está com doença de Chagas, tá? Em locais urbanos, hoje em dia, já é mais difícil. Hoje, só dando uma ressalva, né,
que pode estar contido, por exemplo, em açaí, mas em forma in natura. Não essa forma em que vocês e que nós, eu também adoro açaí, né? Eu como, porque esse açaí, ele é trabalhado, né? Ele é cozido, ele tem todo um processo de tratamento que mata o protozoário. Então não tem problemas para a saúde você tomar o seu açaí, tá bom? O problema é quem mora lá no norte e nordeste do país, que tem o hábito de se alimentar com açaí. Este sim, ele vai ter problemas, né? Pode ingerir o açaí com as fezes do bicho barbeiro, contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi, e pode adquirir a doença, tá bom? Beleza, pessoal? Então a transmissão é pelo bicho barbeiro e o protozoário causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi. Lembrem, né? Nós temos aqui, olha lá, o primeiro nome escrito com letra maiúscula, segundo nome minúscula, sublinhado. Lembram lá de taxonomia? Beleza, então. Tá joia? Outra coisinha que eu gostaria de falar para vocês. Reino protista. Protozoários e algas. Tá? Geralmente eles são, ao contrário das bactérias, que eram seres procarióticos, os protistas, né, que são os protozoários e as algas, eles possuem carioteca. Eles possuem a carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo, que delimita o núcleo. Então eles são seres eucarióticos. A sua célula é eucariótica, ela possui um núcleo bem definido, com material genético envolto por uma carioteca. Tá joia? Ao contrário lá das bactérias que nós já vimos, as bactérias, o seu núcleo, o material é disperso, né? No núcleo, o seu material genético, disperso no citoplasma, desculpa. No citoplasma, então, fica o material genético disperso, então ela é uma célula procariótica, tá bom? Então, a primeira característica aqui são eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Ai, professor, eu vi lá que pode ser autotróficos ou heterotróficos, né? Pode, é uma outra forma de se escrever, tá bom? Nós temos aqui que os seres autótrofos, né? São as algas, e aqui nós temos os autótrofos e os heterótrofos protozoários. As algas, elas são seres fotossintetizantes. Eu vou dizer aqui mais para frente, quando falar de algas, né, essa característica deles serem autótrofos. Os protozoários, eles são heterótrofos. Eles se alimentam de outros seres vivos, tá bom? Protozoários, eles são unicelulares. Então eles são pequenininhos, não é isso? Então, por quê? Porque eles são apenas formados por uma única célula, tá? O seu tipo de reprodução é por divisão simples. E eu coloquei aqui na minha lousa para vocês, o nosso protozoário aqui sendo representado, né? Parece uma célula. Quem lembra do experimento que nós já fizemos, né, o ano passado, de verificar as células eucarióticas? Lembram disso? Nós fizemos isso em laboratório, pegamos uma célula da bochecha, não foi isso? Da nossa mucosa bucal, e visualizamos lá no microscópio, em laboratório, foi uma aula prática. É muito parecido o protozoário, porque o protozoário, ele é eucariontes. Olha, faltou um U aqui, tá? Eucariontes, tá bom? Eucariontes possuem carioteca. Eles são seres eucariontes. Olha lá, são formados, aqui nós temos o citoplasma, que é o material dispersante. Nós temos uma membrana celular, que delimita o protozoário. E nós também temos aqui um núcleo delimitado por uma membrana, chamada de carioteca. Tá bom? Então está aqui esquematizado o nosso protozoário. Inicialmente, olha, ele vai se reproduzir por uma divisão simples, tá? Ele tem aqui, olha, o seu núcleo. O núcleo começa a dividir, e no segundo, aqui no outro estágio, nós temos aqui a divisão.
Eles lembrem, olha, observem, observem. Nós temos aqui 2 novos protozoários idênticos ao primeiro. Esse tipo de reprodução é uma reprodução de divisão simples e é uma reprodução assexuada. Quer dizer, não tem participação de nenhum outro ser vivo, tá bom? Apenas ele, é único, né? Um único indivíduo gera 2 novos. Divisão simples, reprodução assexuada, tá bom? Aqui o nosso esqueminha, né, de reprodução do nosso protozoário. Do outro lado nós temos aqui a malária. Tá vendo? Olha, eu escolhi falar para vocês doença de Chagas e malária. Olha que interessante. A malária também é uma outra doença que atuou muito na década de 30, 40. Ela teve um surto muito grande, tá? Ela causa febres, febres assim intermitentes. Tem horário para acontecer. De hora em hora, de a cada 2 horas acontece a febre, tá? Então tinha uma febre muito forte, a pessoa ficava lá, largada de febre. Opa, estou em ambiente úmido, ambiente tropical, tá? Que é um ambiente em que vive aqui o mosquito Anopheles, porque ele é o transmissor da doença, tá? O mosquito infectado por este protozoário, que é o Plasmodium, ele transmite a doença, causa a malária, tá? Muitos anos atrás, nós tivemos esse surto mundial de malária. Principalmente aí nas décadas de 30 e 40 nós tivemos novamente. E aí descobriram um medicamento que está sendo até agora utilizado de forma inovadora. Vamos ver se dá certo, tomara que dê, né? Está sendo utilizado para combater aí o coronavírus, né? Foi aí, através dessa doença aqui. Por quê? Porque ele aumenta a imunidade, ele dá um aumento na imunidade no sistema da pessoa, deixando ele mais resistente e curando ele aí da malária, tá bom? Mais facilmente, passando aí pelas dificuldades de forma mais simples, né? Menos nocivo, porque ele era assim até de forma letal, tá ok? Então, falei de malária e falei de doença de Chagas. 2 doenças causadas por protozoários que têm grande evidência, tá? A malária, Plasmodium, transmitido pelo mosquito Anopheles. Não se esqueçam, muita gente confunde com o mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti ele causa já muitas doenças. Zika, chikungunya, causa a dengue, não é isso? Agora, mosquito Anopheles, malária. Não se esqueçam disso. Algas. Agora, deixando um pouquinho dos protozoários, vamos falar das algas. As algas têm um grande papel, têm uma grande importância no mundo e é extremamente importante. Por que as algas são importantes? Isso aqui que eu coloquei em evidência, em vermelho para você, né? As algas elas podem viver em água doce ou em água salgada, tá? Nós vemos as algas nesses 2 ambientes, aquáticos e ambientes úmidos. As algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Claro que as unicelulares, elas são extremamente, o quê? Pequenininhas, tá? E as pluricelulares, porque elas são formadas por várias células, né? Unicelular, uma única célula. Pluricelulares, várias células. Então elas já são macroscópicas e microscópicas, tá? Mas a grande importância que eu gostaria de deixar aí um recadinho para vocês, que muita gente acha, olha, nós temos aí a maior floresta ainda intacta, né? Não tão intacta, do mundo, temos que preservar a nossa floresta amazônica porque ela é o pulmão do mundo. Não é bem assim, né? Estudos dizem que ela produz sim uma grande quantidade de oxigênio durante a sua fotossíntese, mas à noite ela faz a respiração, é o processo inverso, ela consome oxigênio. Então, como são árvores mais antigas, né? É uma vegetação antiga, ela não produz tanto. Então esse equilíbrio de produzir e consumir
fica assim meio que estável. Então não tem um saldo tão grande, tão positivo de produção de oxigênio. Agora aqui nas algas, por eles serem vegetais jovens, né? Em muitos casos, vida mais curta, o que acontece? Eles são, sim, autotróficos ou autótrofos fotossintetizantes, né? Fotossíntese, lembram? Luz, nutrientes, o que mais? Cloroplastos. Nós temos aí a produção de energia, de glicose, produção de oxigênio, tá? Então, o oxigênio, isso aqui é importante. E isso aqui é liberado para a nossa atmosfera, o oxigênio, e podemos dizer sim que as algas são o pulmão do mundo, tá? Grande produção de oxigênio através da fotossíntese. Beleza, pessoal? É a grande importância aí das algas. Elas podem ser utilizadas na alimentação, tem várias outras importâncias e nós vamos ver isso mais à frente na nossa apostila aí, nos nossos cadernos durante o ano. A grande importância das algas, tá? Mas por enquanto, olha aqui, esse é o destaque. A reprodução dela de forma assexuada, tá bom? Ela é reprodução assexuada também por divisão simples. Tá? Como nós vimos aqui, é muito parecido com a reprodução dos protozoários, assexuado e divisão simples. Beleza? E, por último, eu vou deixar para a próxima aula nossa, para a aula número 3, online, eu vou deixar para falar especificamente de fungos para vocês e terminar também fazendo uma revisão aí de conteúdo nos exercícios, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês de tarefa, página 543 do caderno 1, exercício 1 e 2 do Praticando Aprendizado, tá? Eu fiz isso em aula, eu lembro que eu fiz isso em aula. Ah, professor, eu não tenho aqui na minha apostila, eu não fiz, ou o senhor não fez? Não, não tenho, não importa. Com este conteúdo aqui, já é mais do que o suficiente para que você faça o exercício 1 e 2. Professor, eu já fiz, já tenho. Refaça, reveja. Este é o intuito, tá bom? Você rever e ficar mais fresquinho aí na sua cabeça. Tá joia, pessoal? Então é isso que eu espero. Reveja esse conteúdo se você já fez. Se não fez, faça. É a nossa tarefinha que eu deixo aí para vocês. Beleza? Tá joia? Tô morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos. E ó, até mais, viu, turma? Adoro vocês.